Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago mais duas ideias com garrafas de amaciante. Confere aí! Para essa primeira ideia, vou utilizar a garrafa de cor rosa e eu vou fazer um corte nela bem nessa altura aqui, no final da alça, na parte de baixo. E vai ficar assim as duas partes. E eu já diminuí a outra parte aqui que ficou tipo um copinho, eu diminuí ela e vou utilizar também a parte do meio, né, a sobrinha que ficou. Essa sobrinha, então, eu vou fazer aqui um recorte, como se fosse uma orelha. Então, uma orelha do nosso elefante. E aí ficou assim, quase um coração, e eu vou fazer outra igual. E aí aqui eu já tenho as duas, já colei uma, e aqui eu fiz um furinho com uma faquinha mesmo, para poder encaixar. E aí coloca então um pouco de cola quente para firmar, né, não ter perigo de cair. E agora eu vou desenhar os detalhes com a caneta permanente preta. Se você preferir, pode fazer com tinta e pincel. Então acompanha aí os detalhes que eu vou estar fazendo aqui na nossa peça. E ficou assim, eu vou fazer o mesmo do outro lado. E aí a pintura já tá pronta, eu vou colar aqui uma pérolazinha para fazer um detalhe. E olha que lindo que ficou o nosso elefante. Aqui eu já cortei a outra parte para encaixar aqui na garrafa, ó. Dessa forma, fiz alguns furinhos também, porque eu vou colocar planta natural. E aí é só colocar a tampa, não precisa nem colar. Só rosquear a tampa, que fica firme e já ficou pronto o nosso primeiro vasinho. E a segunda ideia com a outra garrafa, então, eu vou também fazer um corte, só que nessa posição aqui, ó, quase na parte bem de baixo. E aí é só cortar de fora a fora essa garrafa, então, para fazer duas partes. E assim como eu fiz lá no elefante, eu vou fazer um corte para encaixar as duas partes. E aí eu risco assim com a caneta, não mostrei antes para vocês, né? Eu risco assim com a caneta e eu utilizo uma faca quente para cortar e fica super fácil. Aí feito esse recorte, é só encaixar e colocar a tampa para ficar fixo então. E lembrando que tem que fazer uns furinhos nessa tampa depois, caso você vá plantar flor natural nesse vaso. E eu vou começar a pintura aqui nesse vaso também com a caneta permanente.
E eu vou colar uma pedrinha igual eu fiz com o elefantinho. E eu vou colar uns brincos nela. Isso aqui era de um chinelo que estragou, então tem umas pedrinhas, né, um emborrachado com umas pedrinhas, e eu vou usar para fazer uns brincos, colando com a cola quente. E com esse retalho de tecido, eu já fiz aqui um decote, eu vou colar então com a cola quente também aqui embaixo, fazendo como se fosse uma blusa. E o outro pedaço do mesmo tecido aqui, eu vou dar um nozinho, vou fazer um nó bem no meio desse retalho para fazer um detalhe. E vou colar aqui na cabeça dela, né, da nossa boneca, como se fosse um turbante. E aí é só colar com a cola quente também, da mesma forma que eu colei o outro retalho. E ficou pronto o nosso segundo vaso, e veja como ficaram os dois com as plantinhas. E aqui estão os dois com as plantinhas, eu coloquei planta natural, mas você pode também plantar em um outro recipiente e colocar dentro desse vaso que fizemos, usando como um cachepô. E o que você achou dessas duas ideias? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e até o próximo vídeo!